Cristão mudo sob a vara de provação ou a alma silente com antídotos soberanos. Parte 4. Por Thomas Brooks, de 1608 a 1680. Traduzido e adaptado por Silvio Dutra. Por que os cristãos devem ser mudos e silenciosos sob as maiores aflições, as mais tristes providências e as mais agudas provações com as quais se deparam neste mundo? Eu respondo. Razão 1. Para que possam ouvir e entender melhor a voz da vara. Como a palavra tem uma voz, o Espírito uma voz, e a consciência uma voz, assim também a vara de Deus tem uma voz. As aflições são a vara da ira de Deus, a vara do seu descontentamento e a sua vara da vingança. Deus dá uma comissão ao seu bastão, para despertar o seu povo, para reformar o seu povo, ou então vingar a disputa de sua aliança contra eles, se eles não ouvirem o bastão, beijarem a vara e ficarem mudos e silenciosos sob a vara. Miqueias 6 verso 9, a voz do Senhor chama a cidade, e é prudente temer o teu nome. Preste atenção à vara e àquele que a ordenou. As varas de Deus não são mudas, são todas vocais, estão falando e golpeando. Todo galho tem uma voz. Alma, diz uma vara, você diz que é inteligente. Bem, diga-me, é bom provocar um Deus zeloso? Jeremias 4 verso 18. Alma, diz outra vara, você diz que é amargo, chega ao seu coração, mas suas próprias ações não adquiriram essas coisas. Romanos 6 versos 20 e 21. Alma, diz outra vara, onde está o lucro, o prazer, o doce que você encontrou ao vagar por Deus? Oséias 2 verso 7. Alma, diz outra vara, não era melhor para você, quando você estava alto em sua comunhão com Deus, e quando você era humilde e íntimo em sua caminhada com Deus? Miqueias 6 verso 8. Cristão, diz outra vara, você sondará seu coração, provará seus caminhos e se voltará para o Senhor, seu Deus? Laum 3.40. Alma, diz outra vara, você morrerá por pecar mais do que nunca, e voltar-se para o mundo mais do que nunca, e para as relações mais do que nunca, e para si mesmo mais do que nunca? Romanos 14 versos 6 a 8, Gálatas 6 verso 18. Alma, diz outra vara, você viverá mais para Cristo do que nunca, e se apegará mais a Cristo do que nunca, e premiará a Cristo mais do que nunca, e se aventurará mais por Cristo do que nunca? Alma, diz outra vara, você amará a Cristo com um amor mais inflamado, e esperará em Cristo com uma esperança mais elevada, e dependerá de Cristo com maior confiança e esperará em Cristo com uma paciência mais invencível. Agora, se a alma não é muda e silenciosa sob a vara, como é possível que ouça a voz da vara ou que ouça a voz de todos os galhos da vara? A vara que está nas mãos dos pais terrenos tem voz, mas as crianças não a ouvem, elas não a compreendem, até ficarem quietas e trazidas para beijá-la e sentar-se silenciosamente sob ela. Não mais ouviremos ou entenderemos a voz da vara que está nas mãos de nosso Pai Celestial, até que cheguemos a beijá-la e nos sentar silenciosamente sob ela. Mas, razão 2. As almas graciosas devem ser mudas e silenciosas sob suas maiores aflições e provações mais severas, para que possam se diferenciar dos homens do mundo, que geralmente se agitam e se arremessam, murmuram ou amaldiçoam e se gabam, quando estão sob a mão aflitiva de Deus. Disse de Marcelos, o general romano, que ele não podia ficar quieto, nem como conquistado nem como conquistador. É assim com os homens maus, não podem ficar calados, nem cheios nem em jejum, nem doentes nem bem, nem em riqueza nem em falta, nem em vínculos nem em liberdade, nem em prosperidade nem em adversidades. Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Ainda que juntos rujam como leões e rosnem como filhotes de leão. Jeremias 51 versos 37 e 38. Quando o leão ruge, todos os animais do campo tremem. Amós 3 verso 8. Quando o leão ruge, muitas criaturas que podem derrotá-lo ficam tão surpresas com o terror de seu rugido que não conseguem se mexer do local. E, portanto, as almas graciosas se calam sob suas mais severas provações, para que possam diferenciar dos homens maus, que são como o mar agitado, que não pode descansar, cujas águas lançam lama e sujeira. Isaías 57 verso 20. O verbo hebraico racha significa agitar, ser excessivamente ocupado, inquieto ou problemático. Que agitação fazem os homens maus, quando estão sob a mão aflitiva de Deus? O mar está inquieto quando não há tempestade, não pode ficar parado, mas tem seu fluxo e refluxo. Portanto, é muito mais inquieto, quando, por tempestades é levado a rugir e a cirar, espumar e lançar lama e sujeira. O mar revolto é um emblema adequado de um homem mau, que está sob a mão aflitiva de Deus.
Razão 3. Uma terceira razão pela qual as almas graciosas devem ficar mudas sob as provações mais severas é que elas possam ser conformes à cabeça de Cristo, que era mudo e silencioso nas provações mais severas. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, verso 7. Cristo estava com a língua sob todas suas tristezas e sofrimentos, ele não cometeu pecado, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, ele não insultou em troca. Ao sofrer, ele não ameaçou, mas comprometeu-se com aquele que julga com justiça. 1 Pedro 2 versos 22 e 23. Cristo na cruz não nos leu uma palestra de paciência e silêncio, mas também nos colocou uma cópia ou padrão de ambos, a ser transcrito e imitado por nós quando estivermos debaixo da vara de aflição. É nosso pecado e vergonha se não suportarmos com paciência e silêncio sob todos os nossos sofrimentos, considerando a cópia admirável que Cristo estabeleceu diante de nós. Disse de Antíoco que, antes de ir para a batalha, ele mostrou a seus elefantes o sangue das uvas e das amoras, para provocá-los melhor para lutar. Assim, o Espírito Santo colocou diante de nós os ferimentos e abusos, as dores e os sofrimentos, os tormentos, o suor e o sangue de nosso querido Senhor, e sua invencível paciência e admirável silêncio por tudo, para nos provocar e encorajar a imitar o capitão da nossa salvação, em paciência e silêncio, sob todos os nossos sofrimentos. Jerônimo, tendo lido a vida e a morte de Hilarion, alguém que viveu graciosamente e morreu confortavelmente, dobrou o livro, dizendo: Bem, Hilarion será o campeão que eu seguirei, sua boa vida será meu exemplo, e sua boa morte meu precedente. Quanto mais devemos todos dizer. Lemos como Cristo foi afligido, oprimido, angustiado, desprezado, perseguido, etc. E lemos como ficou sem fala, com a língua presa, com paciente e com silencioso ele ficou sob todos. Ele será a cópia que escreveremos depois, o padrão pelo qual caminharemos, o campeão que seguiremos. Mas, infelizmente, quão raro é encontrar um homem que possa ser aplaudido com o elogio de Salviano, um excelente discípulo de um mestre singular. Os pagãos tinham essa noção entre eles, como Lactantius relata, que a maneira de honrar seus deuses era ser como eles, e, portanto, alguns seriam maus, considerando uma desonra para seus deuses serem diferentes deles. Tenho certeza de que a maneira de honrar nosso Cristo é com paciência e silêncio, para ser semelhante a Cristo, especialmente quando uma vara de ferro está nas nossas costas e um cálice amargo é colocado em nossas mãos. Razão 4. A quarta razão pela qual o povo de Deus deve ficar mudo e silencioso sob suas aflições é esta, porque é 10.000 vezes maior julgamento e aflição, a ser dado a um espírito irritado, um espírito perverso, um espírito murmurante, sob uma aflição, do que esta de estar o crente quieto quando aflito. Este é o pecado do diabo e o castigo do diabo. Deus ainda o está afligindo, cruzando e irritando, e ele ainda está preocupado, repelindo, irritando e se levantando contra Deus. Nenhum pecado há como o pecado do diabo, nenhum castigo como o castigo do diabo. Seria melhor para um homem ter todas as aflições de todos os aflitos em todo o mundo ao mesmo tempo, do que ser entregue a um espírito perverso, a um coração que murmurasse sob a menor aflição. Quando você vê uma alma preocupada, irritada e agitada sob a poderosa mão de Deus, você vê um dos primogênitos de Satanás, um que se assemelha a ele na vida. Nenhum filho pode se parecer tanto com o pai, como essa alma perversa é como o pai da mentira. Embora ele esteja acorrentado quase nesses 6.000 anos, ainda assim ele nunca permaneceu um dia, nem uma noite, nem uma hora em todo esse tempo, mas ainda é irritante, jogando e tombando em suas correntes, como um tumulto principesco. Ele é um leão, não um cordeiro, um leão que ruge, não um leão sonolento, não um leão parado, mas um leão subindo e descendo. Ele não está satisfeito com a presa que já conseguiu, mas está inquieto em seus planos de encher o inferno de almas. 1 Pedro 5 verso 8. Ele nunca tem falta de maçãs para Eva, nem de uvas para Noé, nem de mudas de roupa para um Geazi, nem uma cunha de ouro para um Acã, nem uma coroa para um Absalão, nem uma bolsa de prata para um Judas, nem um mundo para um Demas. Se você olhar para uma companhia, lá encontrará Satanás distribuindo sua carne a todos os paladares. Se você procurar outra companhia, lá o encontrará ajustando uma renda a cada sapato. Se você olhar para uma terceira companhia, lá o encontrará vestindo uma peça de roupa para todas as costas. Ele está sob ira, e não pode deixar de ficar inquieto. Aqui, com Jael, ele atrai almas pobres com leite, e as mata com uma cunha. Lá, com Joabe, ele abraça com uma mão, e apunhala com a outra. Aqui com Judas, ele beija e trai. E ali, com a prostituta da Babilônia, ele apresenta um cálice de ouro,
com veneno nele. Ele não pode ficar quieto, apesar de estar sempre atento. E quanto mais inquietos estão os repreendidos por Deus, mais se assemelham a Satanás, cuja vida inteira é cheia de irritação contra o Senhor. Não pense, diz Lutero, que o diabo está morto, mas ainda não dorme, pois, como quem guarda Israel, quem odeia Israel não dorme nem dormita. Mas, no próximo lugar. Razão 5. Uma quinta razão pela qual as almas graciosas devem ficar mudas e caladas sob as maiores aflições e as mais agudas provações que acontecem então é esta: porque um santo, um silêncio prudente sob aflições, sob misérias, capacita e ajusta melhor os aflitos para o recebimento de misérias. Quando a garrafa está parada, você pode derramar nela suas águas mais doces ou mais fortes. Quando a alma ondulante e quieta permanece quieta, então Deus pode derramar nela as doces águas da misericórdia e as fortes águas do consolo divino. Você leu sobre os frutos pacíficos da justiça. Hebreus 12, verso 11. Agora, nenhuma correção no presente parece ser alegre, mas dolorosa. No entanto, depois produz os frutos pacíficos da justiça para aqueles que são exercidos por ela. Tiago 3,18. E o fruto da justiça é semeado em paz por aqueles que fazem a paz. A alma quieta é como um navio quieto no porto. Você pode pegar em quais bens, quais mercadorias quiser, enquanto o navio estiver quieto e parado. Portanto, quando a alma estiver quieta e ainda sob as mãos de Deus, é mais adequado e vantajoso receber grande parte de Deus, de Cristo, do céu, das promessas, das ordenanças e do amor de Deus, dos sorrisos de Deus, das comunicações de Deus e do conselho de Deus. Mas quando as almas são inquietas, são como um navio em uma tempestade, não podem absorver nada. Lutero, falando de Deus, diz: Deus não habita na Babilônia, mas em Salém. Babilônia significa confusão, e Salém significa paz. Agora Deus não habita em espíritos inquietos e confusos, mas ele habita em espíritos pacíficos e calmos. Os espíritos inquietos não aceitam conselho nem consolo, graça nem paz, etc. Salmo 77. 2. Minha alma se recusou a ser consolada. O paciente internado não derrubará remédios. Ele não tem olhos para ver, nem mão para segurar, nem paladar para saborear, nem estômago para digerir, qualquer coisa que promova sua saúde e bem-estar. Quando o homem está doente e perverso, nada o aliviará. A música mais doce não fará melodia em seus ouvidos. 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. 7. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. 8. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. 9. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Êxodo 6, versos 6 a 9. Os confortos mais escolhidos que o céu ou a terra poderiam pagar são aqui oferecidos a eles, mas eles não têm mão para recebê-los. Aqui os lábios de Moisés deixam cair favos de mel, mas eles não podem sentir doçura neles. Aqui o melhor da terra e o melhor do céu são postos diante deles, mas suas almas estão caladas e nada podem receber. Aqui está a música arrebatadora do paraíso que pode deliciar abundantemente seus corações e agradar seus ouvidos, mas eles não podem ouvir. Aqui estão palavras que estimulam a alma, sustentam a alma, fortalecem a alma, confortam a alma, elevam a alma e refrescam a alma, mas eles não podem ouvi-las. Moisés relatou isso aos israelitas, mas eles não ouviram, por causa de seu desânimo e escravidão cruel. Eles estavam sob seus ataques febris de angústia, portanto, não podiam ouvir, nem ver, provar ou absorver qualquer coisa que pudesse ser misericórdia ou um conforto para eles. Eles estavam doentes de impaciência e descontentamento, e esses humores se fortaleciam, nada funcionaria com eles, nada concordaria com eles. Quando as pessoas estão sob fortes dores de paixão, não têm ouvidos nem pela razão nem pela piedade. Razão 6. Uma sexta razão pela qual as almas graciosas devem ficar caladas sob a vara de aflição é a seguinte: por ser infrutífero, é inútil lutar ou contestar com Deus. Ninguém jamais conseguiu nada, murmurando sob a mão de Deus, exceto que houve mais carrancas, golpes e feridas. Quem não fica quieto, quando a misericórdia os amarra com cordões de seda, a justiça os coloca em correntes de ferro. Se grilhões de ouro não o abraçarem, grilhões de ferro farão. Se Jonas se irritar, se preocupar e se arremessar, a justiça o arremessará ao mar, para acalmá-lo e sufocá-lo,
e mantê-lo prisioneiro na barriga do grande peixe até que ele seja vomitado, e seu espírito se acalme diante do Senhor. O que você ganha lutando e resmungando, pode colocar nos seus olhos e chorar quando terminar. Acaso, é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não, antes, a si mesmos, para sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus. Eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Jeremias 7 versos 19 e 20. Provocamos o Senhor ao ciúme? Somos mais fortes que ele. 1 Coríntios 10 verso 22. Zanche observa essas duas coisas com estas palavras. Que é tolice provocar a ira de Deus, porque ele é mais forte que nós. Que, embora Deus seja mais forte que nós, ainda existem aqueles que o provocam a ira. E certamente não há quem o provoque mais do que aqueles que se irritam quando a sua mão está sobre eles. Embora o cálice seja amargo, ele é colocado na sua mão pelo seu Pai. Embora a cruz seja pesada, ainda assim, quem a colocou sobre seus ombros, ele mesmo suportará a extremidade mais pesada. Por quê, então, você deve murmurar? Ursos e leões receberão golpes e golpes de seus guardas, e você não receberá alguns golpes do guardador de Israel? Porque o barro deveria lutar com o oleiro, ou a criatura com seu criador, ou o servo com seu mestre, ou a fraqueza com força, ou uma pobre criatura do nada com um Deus onipotente. Restolho pode ficar diante do fogo? O joio pode permanecer diante do turbilhão? Um verme pode evitar o golpe do Todo-Poderoso? Um espírito perverso e impaciente sob a mão de Deus acrescentará cadeia corrente, cruz a cruz, jugo a jugo e fardo a fardo. Quanto mais homens caem e jogam em seus acessos febris, pior eles ficam, e quanto mais tempo levará para que a cura seja efetivada. A maneira mais fácil e segura de curar é ficar quieto e silencioso até que o veneno da doença esteja suando. Onde a paciência tem seu trabalho perfeito, a cura será certa e fácil. Quando um homem está com a perna quebrada estendida, ele fica quieto, e assim sua cura é fácil e rapidamente forjada. Mas quando a perna de um cavalo é esticada, ele se afasta e arremessa, ele voa e sai fugindo, desmembrando repetidamente, e assim sua cura é mais difícil e entediante. Esses cristãos que, sob as mãos de Deus, são como o cavalo ou a mula, se preocupam e arremessam. Acrescentam apenas dores às suas próprias tristezas e sofrimentos, e atrasam ainda mais o dia de sua libertação. Razão 7. Uma sétima razão pela qual os cristãos devem ficar mudos e calados diante de suas aflições é que, por meio disso, devem atravessar e frustrar o grande desígnio e expectativa de Satanás. Em todas as aflições que ele causou a Jó, o desígnio de Satanás não era tanto fazer de Jó um mendigo, como era fazê-lo um blasfemador. Não era tanto fazer Jó exteriormente infeliz, como fazer Jó interiormente infeliz, levando a murmurar contra a mão justa de Deus, para que ele pudesse ter alguma acusação contra ele ao Senhor. Satanás é o acusador incansável dos irmãos. Apo 12.10. Então, ouvi grande voz do céu, proclamando: Agora, veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Satanás é o grande tentador e acusador entre Deus e seus filhos. Ele tem uma casa da moeda constantemente indo para o inferno, onde, como um incansável mestre da casa da moeda, ele ainda está chegando e cunhando acusações contra os mesmos. Se ele deixasse Jó desajeitado ou preocupado sob a vara, ele rapidamente levaria as notícias para o céu, e teria sido tão ousado a ponto de perguntar a Deus se essa era uma postura condizente com essa pessoa, de quem o próprio Deus atribuíra um caráter glorioso. Satanás sabe que há mais mal no menor pecado, do que em todas as aflições que possam ser infligidas a uma pessoa. E se ele pudesse apenas ter violado a paciência de Jó, como ele teria insultado o próprio Deus. Se ele tivesse feito de Jó um amotinado, rapidamente teria implorado que a lei marcial fosse executada contra ele. Mas Jó, permanecendo mudo e silencioso sob todas as suas provações, deixa Satanás corar e estraga todos os seus projetos ao mesmo tempo. A melhor maneira de enganar o diabo é ficar calado sob a mão de Deus. Quem murmura é frustrado por ele, mas quem está calado vence, e vencer um diabo é mais do que vencer um mundo. Razão 8. A oitava e última razão pela qual os cristãos devem se calar e silenciar sob suas mais severas provações é esta, para que possam ser conformes àqueles nobres padrões que são apresentados a eles por outros santos, que foram pacientes e silenciosos sob a ferida do cajado. Como a Arão, leve. 10:3. Então Eli, 1 Samuel 3 verso 18. Então Davi, 2 Samuel 16 versos 7 a 13. Então Jó, capítulo 1 versos 1 e 22. Então Eliaquim, Seba e Joabe,
Isaías 36 versos 11 e 12. Então aqueles santos em Atos 21 versos 12 a 15, e aquela nuvem de testemunhas apontada em Hebreus 11. Exemplos graciosos são mais despertadores, mais convincentes, mais velozes, mais provocadores e mais encorajadores do que preceitos, porque neles vemos que o exercício da graça e da piedade é possível, embora seja difícil. Quando vemos cristãos, que estão sujeitos a fraquezas semelhantes a nós mesmos, mudos e silenciosos sob a mão aflitiva de Deus, vemos que é possível que possamos alcançar o mesmo temperamento nobre de ser, com a língua presa sob a vara de Deus. Certamente, é nossa maior honra e glória, neste mundo, estar de olho e imitando os exemplos mais altos e dignos. O que Plutarco disse de Demóstenes, que ele era excelente em louvar os atos dignos de seus antepassados, mas não tão bom em imitá-los, pode ser dito de muitos hoje em dia. Eles são muito avançados e excelentes em louvar a paciência de Jó, mas não em imitá-la, em louvar o silêncio de Arão, mas não em imitá-lo, em louvar o silêncio de Davi, mas não em imitá-lo, em elogiar a mudez de Eli, mas não em imitá-la. Era o ápice da glória de César andar nos degraus de Alexandre, e de Sélimos, o imperador turco, andar nos degraus de César, e de Temístocles para caminhar nos degraus de Eutíades. Quanto mais devemos considerar nossa maior glória imitar os exemplos dignos daqueles dos quais este mundo não é digno. Fala muito de Deus interiormente, quando os homens estão se esforçando para escrever segundo as cópias mais justas. E assim, muito pelas razões do ponto, eu venho agora para a aplicação. Você vê, amado, pelo que foi dito, que é o maior dever e preocupação dos cristãos ficarem mudos e silenciosos sob as maiores aflições, as providências mais tristes e as provações mais severas com as quais se deparam neste mundo. Se assim for, então essa verdade parece amarga e melancólica para vários tipos de pessoas. Como? Primeiro, isso parece amargo e triste para os murmuradores, para aqueles que não fazem nada além de murmurar sob a mão aflitiva de Deus. Este foi o pecado de Israel nos tempos antigos, e este é o pecado da Inglaterra hoje. Que murmúrios existem contra Deus, que murmúrios contra instrumentos e que murmúrios contra providências podem ser encontrados entre nós. Alguns murmuram com o que perderam, outros murmuram com o que temem perder. Alguns murmuram que não são mais altos, outros murmuram porque são muito baixos. Alguns murmuram porque tal partido governa, e outros murmuram porque eles mesmos não estão no comando. Alguns murmuram porque suas misericórdias não são tão grandes quanto as de outros. Alguns murmuram porque suas misericórdias não são tantas quanto as de outros. Alguns murmuram porque são afligidos, e outros murmuram porque tais e tais não são tão afetados quanto eles. Inglaterra, Inglaterra! Se você não tivesse mais pecados, seu murmúrio seria suficiente para desfazê-la, se Deus não tivesse muita piedade e compaixão por você. Mas mais disso daqui em diante, e, portanto, deixe que esse toque para o presente seja suficiente. Em segundo lugar, essa verdade parece amarga para aqueles que se preocupam. E se uma alma inquieta ousa voar contra o próprio Deus? Quando o faraó está perturbado com as preocupações, ele ousa cuspir na própria face de Deus. Quem é o Senhor, que eu devo lhe obedecer? Êxodo 5, 2. E quando Jonas está com humor irritante, ele ousa dizer a Deus na sua face, que lhe faz bem em estar irado. Jonas 4 verso 8. Jonas tinha se saído bem se estivesse zangado com seu pecado, mas ficou muito doente por estar zangado com seu Deus. Deus vexará todas as veias do coração daquele homem, antes que ele o faça, que fumega e se irrita, porque ele não pode romper os cordões com os quais está amarrado. Ezequiel 16 verso 43. Às vezes, os homens bons estão cansados das preocupações, mas, quando estão, custa caro, como Jó e Jonas descobriram por experiência. Nenhum homem jamais conseguiu nada por sua inquietação, exceto que foram golpes mais duros ou correntes mais pesadas. Portanto, não se preocupe quando Deus atacar. Em terceiro lugar, esta verdade parece azeda para aqueles que acusam a Deus de maneira tola no dia de suas adversidades. Por que qualquer homem vivo deveria reclamar quando punido por seus pecados? Lamentações 3 verso 39. Quem merece ser enforcado, não tem motivos para acusar o juiz de crueldade se ele escapar com um chicote. E nós que merecemos uma condenação, não temos motivos para cobrar de Deus por sermos muito severos, se escaparmos com uma chicotada paternal. Em vez de um homem assumir a culpa e silenciosamente carregar a vergonha de sua própria loucura, ele a atribuirá ao próprio Deus. Gênesis 3 verso 12. É uma coisa muito má, quando iremos acusar a Deus, que possamos nos desculpar, para que possamos culpar nosso Deus e colocar a falha em qualquer lugar, e não em nossos próprios corações e caminhos. Jó era um homem de espírito mais nobre.
Jó 1 verso 22. Em tudo isso Jó não pecou, nem acusou Deus de maneira tola. Quando alguns homens atualmente acusam Deus de maneira tola, eles o colocaram para suportar o peso e a culpa de todos, mas isso será amargura no final. Quando você está sofrendo, pode humildemente dizer a Deus que sente a mão dele pesada, mas você não deve culpá-lo porque sua mão é pesada. Ninguém jamais foi capaz de fazer uma acusação boa contra Deus. E você será capaz? Certamente não. Ao acusar Deus de maneira tola no dia de sua calamidade, você apenas provoca o Senhor a cobrá-lo por completo, mais feroz e furiosamente, com seus dardos mais mortais de miséria renovada. É sua maior sabedoria culpar seus pecados e pôr a mão sobre a boca. Por que a loucura deveria cobrar inocência? Está longe de ficar mudo e silencioso sob a mão de Deus, aquele homem que ousa cobrar do próprio Deus por colocar a mão sobre ele. Mas, em quarto lugar, essa verdade parece azeda e triste para aqueles que não ficarão calados nem satisfeitos sob a mão aflitiva de Deus, exceto que o Senhor lhes dê as razões específicas pelas quais ele coloca a mão sobre eles. Os homens bons às vezes batem os pés contra essa pedra de tropeço. Ger 15.18. Porque dura minha dor. Então Jó 7 verso 20. Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? É uma coisa má e perigosa criticar ou questionar os procedimentos de Deus, quem é o principal Senhor de todos e quem pode fazer por si mesmo o que ele quer. Romanos 9 verso 20, Daniel 4 verso 3. Ele é irresponsável e incontrolável. E, portanto, quem dirá? Por que você está fazendo isso? Como ninguém pode questionar o direito de Deus de afligi-lo, nem a sua justiça em afligi-lo. Portanto, ninguém pode questionar as razões pelas quais ele o aflige. Como nenhum homem pode compelir Deus a dar uma razão de suas ações, assim ninguém pode ousar perguntar a ele as razões particulares de suas ações. Os reis não são obrigados a dar a seus súditos uma razão de suas ações, e obrigaremos Deus a nos dar uma razão de suas ações, quem é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, e cuja vontade é a verdadeira e única regra da justiça? Eclesiastes 8 verso 4, Apocalipse 1 verso 5.